a Polícia Federal começou nesta terça-feira a ouvir os envolvidos no caso do Banco Master. Os depoimentos ocorrem no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, e fazem parte da investigação sobre suspeitas de fraudes financeiras na liquidação da instituição. Foram convocados para depor o dono do Banco Master, Daniel Worcaro, o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Todos compareceram presencialmente ao STF e estão sendo ouvidos separadamente pela Polícia Federal. As oitivas acontecem na sala de audiências da Corte e contam com o acompanhamento de um representante da Procuradoria-Geral da República e de um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, que é relator do caso. Segundo a Polícia Federal, se as versões apresentadas forem consideradas conflitantes ou incongruentes, poderá ser realizada uma cariação entre os envolvidos. Essa medida já foi autorizada previamente por Toffoli, mas ficará a critério da Polícia Federal, caso haja necessidade. A investigação do Banco Master tramita sob sigilo e apura suspeitas de fraudes bilionárias no processo de liquidação da instituição financeira decretada pelo Banco Central do Brasil em novembro. Adalberto Piotto, temos então uma acareação que poderia não ocorrer lá em Brasília. O diretor do Banco Central, o ex-presidente do Banco Master e também o ex-presidente do Banco de Brasília estão sendo ouvidos. Aparentemente, Dias Toffoli recuou e deixou para a Polícia Federal decidir se teremos ou não a cariação. Boa noite, Piotr. Boa noite, Cauti. Boa noite a todos que nos acompanham. O Gordon, seja bem-vindo também, Ana, querida, a todos que estão em casa. Eu vou só pelo ponto, e inicio aqui pelo ponto absurdo. Por que esse caso está no Supremo Tribunal Federal? Qual é a razão específica? Até porque é impossível que a gente consiga responder essa questão. E por uma questão técnica, tá? Por motivos técnicos. O caso está sob sigilo absoluto. É um super sigilo, um sigilo master, para usar o trocadilho aqui. A única possibilidade disso realmente parar no Supremo seria se houvesse ali alguém com foro por prerrogativa de função. O malfadado foro privilegiado. Ainda assim, a investigação técnica não tem lugar dentro do Supremo. A parte que, obviamente, envolveria essa pessoa, sim, com algumas licenças, mas não todas. O que o Toffoli fez foi tomar o caso inteiro para si, o que sugere, obviamente, uma série de outras coisas, muito menos uma investigação. E veio logo com a história de fazer uma cariação sem antes ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Alguém lembrou o ministro Toffoli de que, olha, como é que faz uma cariação sem saber se há, por exemplo, divergência de opiniões? Vai pegar depoimento de imprensa? Não. Isso não cabe dentro de uma investigação policial, de um inquérito policial, como nesse momento está aberto na Polícia Federal. Bom, aí ele decidiu ouvir separadamente as pessoas num negócio que o Supremo não é lugar de investigar, convenhamos, o juiz não investiga. Mas esse Supremo de hoje pode ser qualquer coisa. E posteriormente agora, diante do que cada um disser, ele pode decidir, aí a Polícia Federal pode decidir, vamos fazer uma cariação. Mas eu volto ao meu ponto de ontem. O Banco Central não pode passar por um processo de acariação. Ele tem fé pública como órgão de Estado. O que ele disser é uma investigação baseada em lei. E se decidiu, obviamente, pela liquidação do banco, coisa que aconteceu, é uma determinação técnica movida e digamos, sob o guarda-chuva da independência, ou melhor dizendo, da autonomia do Banco Central. O delegado vai ser acareado, imagina só, com quem ele está acusando por um crime. Não faz sentido. Mas quando que o Supremo Tribunal Federal do Toffoli, do Alexandre de Moraes e de muita gente lá no Supremo faz sentido? Há quanto tempo já não faz sentido? Pois é, Flávio Gordon, muito boa noite, e eu estou lendo aqui ao vivo informações que chegam de Brasília após quase 4 horas, acaba de terminar o depoimento de Daniel Worcaro à Polícia Federal. Agora começa a ser ouvido o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Interessante que não foram ouvidos no mesmo momento, mas um depois do outro. Quem sabe se encontraram nos corredores do Supremo Tribunal Federal, e depois teremos o depoimento, então, do Ailton de Aquino. Ou seja, se cada um durar 4 horas, teremos uma longa noite lá no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Gordon.
Bom, boa noite, Caute, boa noite, Pioto, boa noite, Ana, querida, boa noite a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Eu queria aproveitar o comentário do Pioto, né, que ele fala que esse caso, evidentemente, não era para estar no Judiciário, no STF, e eu quero acrescentar um motivo pelo qual o caso não deveria também estar no STF, é que, pelo que a gente tem visto aí nas últimas notícias, sobretudo nas reportagens feitas pela Malu Gaspar, da Globo, a gente vê que possivelmente há juízes, ministros do STF envolvidos no caso. Então, esses ministros não podem julgar casos em que, eventualmente, eles são réus. Eles podem se tornar réus de um caso. Então, há uma série de coisas, de suspeitas de contrato, de favorecimento, de uso do judiciário para a prática do que no Código Penal está escrito como advocacia corporativa, né? Ou seja, favorecimento de interesses pessoais. A gente sabe que a esposa do ministro Alexandre Moraes, por exemplo, tem um contrato milionário com o Master, um contrato de 133 milhões. Então, esse caso, evidentemente, se ele está no judiciário, não apenas porque é uma tentativa de exercer uma pressão política sobre o Banco Central, mas também uma tentativa de possível blindagem de magistrados que tenham possivelmente envolvido em alguma coisa estranha que eles deveriam estar sendo investigados, né? Então o STF não pode ser o lugar dessa investigação, é uma coisa até ridícula, né? Porque eles próprios deveriam estar investigados, o judiciário está mergulhado nesse escândalo. Esse escândalo do Master tem o potencial, digamos assim, para derrubar a República. A gente vê que tem várias instituições envolvidas, escancaram as vísceras da República, né? Que a gente denuncia há muito tempo, a imprensa que faz jornalismo de verdade, como a Oeste, tem denunciado há muito tempo essa prostituição, essa promiscuidade entre interesses públicos e interesses pessoais, sejam partidários ou sejam pecuniários, e a gente vê o judiciário mergulhado nesse escândalo e agindo, no entanto, e as pessoas aceitando, parte da sociedade aceitando, como se o tribunal continuasse uma entidade impoluta acima de qualquer suspeita que possa continuar fazendo as suas funções normalmente, sem algum tipo de vigilância, sem algum tipo de freio, sem ele próprio prestar contas sobre os seus atos, né? Então, eu gostaria de enfatizar esse ponto. Eu acho que o judiciário é parte da investigação, deveria ser investigado junto com os outros atores nesse caso. Pois é, Ana Paula Henkel, muito boa noite, Ana. A questão também, estou lendo aqui as informações que chegam de Brasília, aparentemente a oitiva, então, com o diretor, ex-presidente, aliás, do Banco de Brasília, começou há poucos minutos, está sendo realizada numa sala do Supremo Tribunal Federal, esta oitiva, conduzida pela delegada Janaína Palazzo, da Polícia Federal. Agora, é interessante notar como o foco disso tudo, segundo o ministro Toffoli, que marcou os depoimentos, é entender as tratativas envolvendo a suposta fraude de 12 bilhões de reais em vendas de carteiras de crédito ao Banco de Brasília. Ou seja, não estão investigando o rombo de 41 bilhões de reais deixado pelo Master ao Fundo Garantidor de Crédito, e sim uma fraude que aconteceu secundária pelos valores, né, mesmo se muito grandes, que teria acontecido entre março e setembro deste ano. Boa noite, Ana. Boa noite, Caute. Boa noite, Pioto. Querido Flávio Gordon, seja muito bem-vindo e boa noite à nossa audiência. Caute, se você me permite, eu vou repetir um pedacinho da cabeça aqui, né, que a gente fala no jornalismo, da pauta que você leu, porque é difícil acreditar, é difícil ler e pensar que nós estamos numa democracia saudável. Vamos lá. As oitivas acontecem na sala de audiências da corte e contam com acompanhamento de um representante da PGR e de um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli. O Pioto e o Gordon já falaram, já mencionaram. Esse caso não tem que estar relacionado com o Supremo Tribunal Federal em esfera alguma, em página alguma. Se querem investigar, se já não fosse um escândalo, um Banco Central independente que foi vendido ao mundo como independente, isso aconteceu durante a administração do presidente Jair Bolsonaro. E agora o mundo olha
Como assim? Estão estão investigando o Banco Central, estão colhendo depoimentos do Banco Central do Brasil, então não é um Banco Central sério. E depois, segundo a Polícia Federal, se as versões apresentadas forem consideradas conflitantes ou incongruentes, poderá ser realizada uma acariação entre os envolvidos. O problema disso aqui é que a gente sabe muito bem o que pode ser considerado conflitante ou incongruente. Qualquer coisa. O que eles decidirem. Não precisa seguir nenhuma lei, não precisa seguir Constituição, não precisa seguir devido processo legal, não precisa seguir absolutamente nada. Se eles decidem, eles que eu digo, o Supremo Tribunal Federal e qualquer ministro, se alguém decide lá da corte que alguma versão apresentada é conflitante ou incongruente, vamos fazer a cariação, porque no fundo eu acho que é isso aqui que eles querem, essa história que o pessoal disse, né? Não, o Toffoli recuou e não vai ter uma acariação. Eu duvido que essa acariação não aconteça. Ele recuou para dar aquele ar de legalidade, não, vamos fazer, né? Sofremos uma pressão da mídia, da imprensa, do público, das redes sociais, então vamos tirar o pé aqui, vamos fingir normalidade. Porque o que eles querem é uma acariação, o que eles querem é, não, independentemente das versões de hoje, alguma coisa vai ser considerada incongruente ou conflitante. Assim como mencionamos ontem, foi decretada a prisão domiciliar de Felipe Martins por causa de terceiros, de ações de terceiros. Então não adianta. Eles decidem o que é conflitante, o que é ilegal, o que é incongruente, o que é inconstitucional, o que é da cabeça deles. E, mais uma vez, eu vou repetir o que eu disse ontem e falarei durante todo o ano de 2026. Senado covarde, porque esse tipo de ação do ministro Toffoli, do Gilmar, do Alexandre, de quem quer que seja daquela corte, só acontece por pura sensação de impunidade. Eles sabem que o Senado, que é a Casa Revisora da República, em relação às incongruências do Supremo Tribunal Federal, não fez e, por enquanto, parece que não vai fazer nada.